Olá, pessoal. Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia e professor aqui do Dedicação Delta, e estou com vocês hoje em uma imersão completa para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nós aqui que temos como uma meta, que é só um resultado importa, que é a sua aprovação, que é ter você com nome no Diário Oficial. Fizemos esse evento e estamos inaugurando ele hoje, que é essa imersão completa dessas relevantes carreiras de Estado, para que você possa ter uma noção muito, assim, vou falar em noção, vai ser um aprofundamento sobre o que seria ou o que é ser um policial rodoviário federal e um policial federal. O importante é vocês lembrarem aqui que o estudo para essas carreiras é um estudo extremamente específico e é um grande divisor de águas vocês estarem já aqui hoje em nosso evento. Isso porque vocês aí que estão me vendo, saiba que para passar num concurso desta magnitude de PRF, policial federal, vai exigir de você um estudo diferenciado. Portanto, aqui é de fato um divisor de águas para que você possa alcançar essa sua carreira. E hoje eu tenho a grande honra de trazer um policial rodoviário federal, isso mesmo. O nosso convidado de hoje, o Miguel Menezes, já foi policial civil, é atualmente policial rodoviário federal e vai estar aqui hoje para que possa esclarecer um pouco sobre o que é essa brilhante carreira. Carreira que é muito objetivada, desejada aí por vários concurseiros em todo o país, porque é uma carreira sólida, é uma carreira que tem um reconhecimento social estatal e nada mais é do que uma carreira de nível federal. Portanto, gostaria que você, Miguel, se apresentasse para a gente aí. Quero saber quem é o Miguel, policial rodoviário federal, nosso convidado desta noite. Boa noite, pessoal. É com muita satisfação que a gente está aqui hoje, né? Começando nossa imersão para conhecer mais sobre essas carreiras, pessoal. São carreiras maravilhosas que às vezes precisa a gente estar conversando sobre como é que é um pouco mais sobre ela para estar incentivando essa galera aí para frente. Que bacana. Miguel, o que a gente queria fazer, que esse pessoal que está nos vendo aqui, para aproveitar 100% do nosso evento, estando com você aqui hoje, vai ter policial federal falando com a gente amanhã, vai ter um terceiro dia magnífico, um fechamento, para você entender o que são essas carreiras e como fazer para chegar lá. Eu recomendo que você assista hoje na íntegra, assista também amanhã e vá até o nosso terceiro dia para a gente finalizar com chave de ouro, conhecer a carreira, saber onde você quer entrar, saber onde você vai pisar, como funciona aí essas formidáveis carreiras de Estado, que vai fazer com que você dê um salto aí, estando cada vez mais próximo da sua aprovação. Mas me conta aí, Miguel, você, policial rodoviário federal, há quanto tempo você é um policial rodoviário federal, Miguel? Eu já estou na instituição há 8 anos. 8 anos sou do como concurso de policial rodoviário 2014. federal, né? Isso. 2014? Isso. Entendi. Agora, Miguel, como a gente diz aqui no Dedicação Delta, foco e direcionamento para ser aprovado em um concurso público. Isso é essencial. Não é da noite para o dia que vai ser aprovado no concurso público. Não existe isso. E ainda mais falando de uma carreira que tem um nível de concorrência elevadíssimo. O pessoal vai lá, olha uma quantidade de vagas, né, relevante e tal, mas também tem um lado de cá que é, de fato, essa concorrência que é muito grande. Me conta aí, como é que é ser um policial rodoviário federal? Eu costumo dizer que é uma instituição que te engrandece como pessoa, porque você vai lidar com o ser humano, você vai lidar a nossa missão principal aqui é salvar vidas, sempre vai ser, por mais que exista ainda, por ser um órgão da segurança pública, a gente cuida da segurança pública como um todo, combatendo a criminalidade, as organizações criminosas, mas o objetivo principal da PRF, desde que ela nasceu lá em 1928, é cuidar de vidas, né? E isso foi um dos motivos que fez eu me apaixonar pela PRF. Meu pai era caminhoneiro na época, eu, criança, acompanhava ele em algumas viagens, eu via a PRF atendendo acidentes, eu via a PRF, nessa época ela já era muito vista pela sociedade, né? E isso me fez me apaixonar. E uma das coisas que me faz mais feliz no plantão é quando para um carro com a criança e um pai vem dizer que o filho ou a filha quer ser PRF,
e pede para tirar uma foto com a gente. É gratificante demais. É porque eu imagino, porque é uma carreira, como a gente passa, assim, a gente vai viajar, vai pelas estradas, é uma carreira, a gente fala notória, né? Ela tem a sua estrutura, o seu corpo próprio, e a gente fala também que ela é uma carreira que as pessoas, muitos concorrentes, muitos candidatos, querem estar nela, por ser uma carreira sólida e que tem, assim, suas garantias, as suas estabilidades, né? Quando a gente fala assim, você, como policial rodoviário federal, gostando de estar dentro da carreira, o que você acredita que atraia tantos candidatos para ser um policial rodoviário federal? Eu acho que por conta da visibilidade, né? Por ser uma polícia ostensiva da União, existe uma marca, uma imagem institucional muito forte ligada a isso. Hoje, por exemplo, as redes sociais, elas contribuem bastante para a divulgação dos trabalhos da PRF e colocando o nosso dia a dia na fronteira, tem até canais aí, né, de TV por assinatura que estão mostrando a rotina do dia a dia, que realmente é bem dinâmico, não tem plantão igual aqui. É algo que faz com que as pessoas pensem em vir trabalhar aqui com toda certeza, porque é algo que vai fugir da rotina, é algo que vai te dar um prazer de estar trabalhando. Agora me conta aqui, Miguel, quando você decidiu sair da Polícia Civil, que você foi um policial civil também, né? Sim, E sim. falou, vou ser um policial rodoviário federal. Quais foram os maiores obstáculos que você encontrou neste momento? Que você trabalhava. Então você tinha que conciliar tudo isso. Como é que foi? O principal obstáculo para mim foi que eu descobri já na Polícia Civil, estudando para a PRF, que eu tinha um problema de nascença no coração, um problema de arritmia, chamado Wolff-Parkinson-White. E isso era incapacitante total para qualquer tipo de polícia. Meu médico cardiologista olhou e disse assim, você é policial? Tem certeza? Eu sou. Ele depois passou batido na banca lá da Polícia Civil, isso aqui. Aí eu, doutor, mas eu estou estudando para PRF, eu quero ser PRF, eu tenho um sonho de ser PRF. Ele disse assim, olha, eu só tenho uma notícia para lhe dar. Tem cura, mas tem que fazer um cateterismo. Eu fiz um cateterismo para poder me submeter à prova. E não era um obstáculo. E foi um obstáculo. Inclusive, no dia da prova, eram 5 dias antes da prova, eu tinha que parar de tomar um remédio que controlava meus impulsos cardíacos, porque para me submeter à cirurgia na semana seguinte. E eu esqueci de avisar o meu médico que era a prova no domingo. Na hora da prova, me deu um completo de disritmia, era uma arritmia louca na hora da prova. E eu parei, chamei a fiscal, disse, fiscal, tem médico aqui? Tem. Aí eu disse para ela, ó, tô com um problema aqui, nós vamos ter que resolver, que eu vou ter que concluir minha prova. E ela foi e disse, olha, vá já para casa. Eu disse, doutora, eu não posso, porque eu preciso continuar minha prova. Eu vou voltar só para marcar meu gabarito definitivo, a redação que eu já tinha feito. E ela disse, vá com sua conta e risco. E eu fui, conversei com Deus e deu tudo certo, graças a Deus. Deu só o tempo de eu concluir e entregar lá na hora. Que maravilha. Isso é saber da história de superação, né? Porque a gente sabe o quanto é custoso. Os estudos, eles são bem, eu falo assim, difíceis de você romper aquela história de sair da minha estabilidade, do meu concurso, ou do meu trabalho, ou quero mudar de vida, quero mudar de metas, estou estudando e quero um concurso novo. E você realmente, quando decide isso, tem a fase do estudo em si. E você trabalhava, né, na época. Como é que foi trabalhar e estudar nessa época? Nessa época, pouca gente queria trabalhar no cartório, né, na delegacia. E eu me dispus a trabalhar no cartório, mesmo não sendo, que eu era agente de polícia, mesmo não sendo escrivão, me dispus, é uma área que exige bastante responsabilidade. Eu topei esse desafio e para eu ficar com um pouco mais de tempo, que eu ficava interno, e quando eu resolvia as pendências da delegacia, eu começava a resolver umas questões por ali, eu ligava para o delegado dizer que para ir mais cedo para casa, e sempre tive esse apoio, porque eu dava o meu gás ali para poder ter o tempo de estudar. Entendi. Agora me conta aqui, depois que você conseguiu ser aprovado, o que mudou na sua vida? Me fez amadurecer como ser humano, olhar para o próximo, entender que tudo na vida tem um propósito,
você está em determinado lugar, na hora certa, para a pessoa certa, para ajudar essas pessoas. Então, como ser humano, você cresce muito. É uma instituição que te faz ver como é valoroso a ponta, o resultado final que o PRF leva. Salvar vidas, tirar uma criança de em cima de um tanque de uma moto, colocar ela dentro de uma viatura, levar ela até a porta de casa com o pai, e você ficar muito satisfeito com isso. Como ser humano, como eu já tive a oportunidade de salvar pessoas que estavam envolvidas no acidente, feridas, já tive várias oportunidades. Então, como ser humano, você se engrandece. E isso sim mudou minha vida, de saber que a gente pode estar no tempo certo, no lugar certo, ajudando a pessoa determinada. Agora me conta aqui, em termos de estrutura, salário, hoje, sua remuneração. Uma pessoa quero estudar para PRF, quero ser policial rodoviário federal, tenho metas, queria ter esse reconhecimento social, mas também quero ter meu salário. Como funciona Exato. isso na PRF hoje? Sim, a PRF, ela sempre foi bem remunerada, assim como as polícias, em comparação às polícias estaduais, né? Tem uma pequena diferença em relação à Polícia Federal, porque eles são outras atribuições. Mas pelo fato de ser uma polícia da União, você não tem como comparar salário com a Polícia Civil, que era o que eu ganhava na época, e a Polícia Militar. Mas o salário hoje inicial é atrativo, tem outros benefícios, né? Hoje está em torno de R$ 10.700, mais outros benefícios como auxílio alimentação. As primeiras lotações, geralmente em área de fronteira e difícil fixação, vão receber um valor líquido interessante de quase R$ 2.000 por mês. Tem o auxílio transporte que é pago, auxílio de saúde, auxílio creche até os 6 anos de idade. Então, somando tudo isso, dá um acréscimo bom. Você sabendo administrar, dá tudo certo. Final de carreira está girando hoje em torno dos seus 20 mil. E tem expectativa de melhora, sim. Que excelente. Mas me conta aqui, os benefícios dentro da instituição. Você tem em relação a esses benefícios? Você me contou que você tem um salário, você tem essa situação, né? Que é também o auxílio alimentação. Como é ali dentro, internamente, na verdade, assim, na essência? Isso, foi regulamentado a questão de 5 anos, 4 anos atrás, se não me engano, a indenização de repouso voluntário, né? Que o policial, na sua folga, ele se dispõe a participar de algumas operações planejadas a nível de Brasília, e essas operações vão disponibilizar horas para você trabalhar, que a gente chama de IFR. O IFR de 12 horas, assim como acontece com muitos profissionais, o médico que trabalha em plantão de 12, a gente tira aquele serviço de 12 horas, vai ganhar 900 líquido. Então, tem como vir vários desses no mês, entende? Bem bacana, né? Não é nada engessado, mas também vai ter mês que você vai ganhar bem mais do que você estava prevendo. Que bacana. Agora me conta aqui, sobre o concurso da PRF. Como é que ele funciona? Fases? Como é que se faz para entrar nessa carreira aí? Você fala, quero estudar. Aí tá, beleza, comecei a estudar, vamos para essa imersão, com um plano de estudo, um plano, vamos dizer, o plano perfeito. E aí eu estou estudando. Como funciona? Não existe um plano perfeito sem você fazer a sua parte. Exatamente. O estudo é essencial, né? É exatamente isso que eu acho que o Dedicação está querendo colocar. É trazer o planejamento em cima das disciplinas e o foco que deve ser dado é mais forte porque são 15 disciplinas ao total, né? E algumas mais importantes do que a outra, que até porque cai mais. Então, a PRF hoje, ela tem cobrança em diversas disciplinas, no último concurso cobrou inglês, está correndo o risco de não ser mais cobrado inglês, né? E as disciplinas que eu entendo mais importante sempre vai ser aquelas específicas do cargo, né? A gente sabe que essa demanda de disciplina, o assunto a ser cobrado, é um assunto negociado entre a banca organizadora, que geralmente é o CESP, né? E a gestão. A atual gestão, ela é muito focada no trânsito, então o trânsito não tem como esquecer o trânsito, as resoluções do CONTRAN, você está atualizado, e a questão de direitos humanos vai vir bem forte no próximo concurso, essa é a minha aposta.
Fora isso, você tem que ter a sua base, que é o quarteto, né? O penal, o processo penal, o administrativo e o constitucional. Então, essas daí são a base. As outras são conhecimentos gerais, que você tem que fazer aquele mínimo possível, porque como o concurso tem muitas vagas, tem, mas é bastante concorrido. Por isso a gente pede bastante antecedência no foco, no projeto, porque, para você ter ideia, no último concurso foram 300 candidatos para uma vaga. Né? Então, a magnitude desse concurso é gigante. Pessoas, colega estava me falando que entrou na faculdade de Direito agora, colega PRF, que era formado em outro curso, na faculdade já estão falando em fazer concurso para PRF. Então, para você ver como é, né? Pessoa Mudou com muito, bastante né? antecedência se preparando. Com certeza, a mudança ela assim, é significativa. E também, além da prova que a gente chama de objetiva, tem a pegada CESP, né? Que é um estudo diferente também. Porque ao invés de você ficar marcando um X entre A e E, né? Alternativas A, B, C, D e E, você tem com a pegada CESP, como é regra na banca de concurso da PRF, você marcar o certo e verdadeiro. Então, envolve um grande estudo e estratégia também, né? Como é que Exato. funciona esse Estratégia. formato de prova? Na minha época, eu já sabia que o CESP era bastante exigente. Ele tem método próprio. Não é fácil você trabalhar com certo e errado para obter uma nota líquida para competir. Então, eu foquei muito na prática. Eu tinha um pouco de teoria, não esqueci a teoria, lógico. Ia para a prática. Muitos exercícios, eu criei uma meta de resolver até 8.000 questões antes da prova, até o dia da minha prova, e realmente a prática me ajudou bastante. Eu acho que foi isso que me ajudou a passar, inclusive, porque eu tinha feito outros concursos, não tinha sido tão bem classificado. Fiz para delegados de alguns estados e deixava um pouco a prática de lado, cara, as questões, os comentários, simulados, isso é tudo muito importante, né? E E o aí, cursinho, se você tiver a oportunidade de fazer um cursinho focado e organizado, você vai se livrar de metade dos seus problemas, porque ele já vai estar tudo que você precisa. entendi. Agora aqui nós tivemos um concurso aí, o último foi 2021, né? Isso. 1.500 vagas e então, foi um concurso É. muito concorrido e tem uma expectativa gigante para um próximo concurso por aí, né? Tem expectativa. Hoje a PRF está com seu quadro cheio de vagas criadas por lei, que são 13.000 cargos de policial rodoviário federal. Esses 13.000 estão na ativa. Só que, pelo fato da necessidade ser grande, são 70.000 quilômetros de rodovias e estradas federais. A necessidade é gigante. Tem postos novos construídos que não tem policial para trabalhar. Então, estão aguardando, e foi por isso que foi solicitado um grande concurso aí para 4.500, criação de 4.500 vagas, 4.900 vagas, isso, quase 5.000, né? 4.900 vagas, né? Muita gente, né? Poxa, E sempre chama. Só basta uma criação por lei, que isso depende de vontade de governo, e eu creio que vai ter essa vontade, porque a necessidade existe, o órgão é um órgão estratégico, um órgão de Estado. Então, acredita-se que seja autorizado. Se não for autorizada essa quantidade gigante de vaga, com certeza vai ser autorizado menos, mas a PRF chama todos os classificados. Isso é fato. Todo concurso foi assim. a segurança pública, né? Quando se fala de segurança É, pública, ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma venda governamental muito importante, né? Você tem, igual você disse agora, 70.000 quilômetros de exato. rodovias, você E, precisa cobrir uma boa parte disso, né? Gleice, eu lembro na época do meu concurso, geralmente a gente fica um pouco ansioso de receber, vai ser autorizado, não vai, eu começo a estudar ou não começo. Eu disse, o meu diferencial vai ser eu começar a estudar antes de sair a autorização, porque toda vida que existiu rumores de concursos federais, seja para PF ou PRF, ele veio, e veio com uma quantidade suficientemente grande, uma quantidade de 1.000 vagas, 1.500 vagas, até 2.000 vagas já vieram. Então, se você tiver oportunidade, a dica que eu dou é essa, comece logo, faça o seu planejamento com bastante antecedência, que vai dar tudo certo. Entendi. Agora me conta aqui, como é que funciona o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal? Esse é a cereja do bolo, né? Eu tive a grande satisfação de inaugurar a UniPRF, na época não era lá, eram centros regionais,
e como era próximo da Copa do Mundo, eles queriam fazer um grande curso de formação para chamar logo todo mundo, e a UniPRF foi inaugurada nessa época. E lá é um sonho, muita estrutura, coisa mesmo assim que lhe encanta dia após dia, e só que você está longe da sua família, né? Aí esses são outros desafios. Porque, Entendi. embora Fica você aí em esteja junto com a Florianópolis, família, né? em Florianópolis, em Canasvieiras, né? Que é no litoral norte da ilha. Um lugar maravilhoso. Passamos Imagina. lá 5 meses, ralando bastante, não tem moleza lá, não tem moleza. A parte física é bastante exigida, portanto, comece logo a treinar a parte física também. E a questão psicológica é importante também, porque você tem que lidar com novidade na sua vida, muito conhecimento, ralação na parte física, e você tem que estar com a cabeça boa, entende? Está longe da sua família, e isso atrapalha as pessoas que só estão pensando em lotação. Você está na academia, você tem que aproveitar o máximo de conhecimento. E se eu pudesse voltar atrás um pouco, eu melhorava isso, tá? A gente fica ansioso pela lotação, mas lotação é o de menos. Lotação é o Mas de é menos. engraçado, né? Se vive por etapas, né? Por exemplo, a pessoa vai ali, a gente estuda e com aquele grande desejo de passar. A gente passa, vão criando novos desejos, né? E o Exato. processo de aprovação, ele é um processo que exige muito da pessoa para ser aprovado. São grandes desafios ali, um estudo, igual você falou, um estudo tem que ser focado, direcionado, até para você conseguir eliminar algumas coisas que ficam pelo caminho, né? Mas uma coisa que eu queria saber, como que funciona? Vamos supor, eu entrei na Polícia Rodoviária Federal hoje. Como que eu vou subindo de carreira dentro da estrutura? Nós temos as progressões, né? Que são os padrões, aquela progressão que é feita ano a ano. O mês que você iniciou na carreira, você foi lotado, entrou em exercício, né? Tomou posse, entrou em exercício. A partir dali, contado de um ano, você vai ser automaticamente, digamos assim, promovido. Você vai passar de padrão, né? Nas primeiras, você entra na terceira classe, né? E aí vai subindo, chegando até a classe especial. Em cada padrão desse vai havendo um acréscimo de salário. Então, quando muda da terceira classe para a segunda, já é um aumento bom, da segunda para a primeira, melhor ainda, e aí por aí vai. Essa é a vantagem do serviço público. Isso leva em consideração a meritocracia, entende? Entendi. Agora me conta, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele foi um policial rodoviário federal, certo? Isso. Isso é um grande atrativo também, né, Miguel? Porque ele consegue te ver ali como uma pessoa que, pelo menos eu acredito assim, me corrija se eu estiver enganado, que é uma pessoa que passou por onde você está passando, ou seja, você Isso. entende como está subindo até lá. É mais ou menos assim que funciona, né? A PRF, ela é tida como carreira única. Eu acredito também que isso seja um motivo de grande atração nas pessoas. Principalmente ex-policiais, lá no meu curso tinha muito ex-policial, da Polícia Militar, da Polícia Civil com experiência, e eles falavam que o que mais estava agradando eles era o fato de estar entrando numa instituição que era carreira única. Carreira única em que todos são policiais rodoviários federais, desde o diretor-geral até o chefe de divisão, o chefe de núcleo e o teu chefe de delegacia. Todos são PRFs. Uma hora ele é chefe, outra hora ele está na pista. Outra hora ele é superintendente, outra hora ele está na pista. Então, pelo fato de existir esses altos e baixos, a gente se respeita muito e a gente se considera muito. É por isso que a gente chama família PRF, né? Tem que estar olhando para o outro. Nossos gestores hoje fazem cursos de gestão para entender essa dinâmica, saber que nós somos um corpo só. E temos exemplo dessa polícia com carreira única em países desenvolvidos, como é igual à polícia dos Estados Unidos, do Canadá, da França e por aí vai, né? Esse Não modelo é, é bastante interessante. entendi. E não é uma polícia militarizada, é uma polícia uniformizada.
É isso? Exatamente. Nós somos, por lei, nós somos uma polícia civil, certo? Não somos polícia militar, nós somos... Aí, pelo fato de sermos ostensivo, nós temos que estar uniformizados, Aham. certo? Por isso que nosso uniforme é diferenciado. A gente deixou lá a gandola no passado, hoje a gente utiliza outro tipo de uniforme. E para a sociedade ver e visualizar que nós somos uma polícia civil, não somos uma polícia militar. Nós não temos o superior hierárquico. A nossa superioridade é administrativa, certo? Uhum. Você tem, não tem essa de o PRF não ter acesso ao superior. Se eu quiser conversar com o superintendente hoje, ele, com certeza, ele vai abrir a porta da sala dele para a gente conversar, bater um papo, tomar um café. Então, essa é a instituição que eu estou falando. Agora, e em termos de equipamentos, armamentos, a gente sempre fala, a gente vê, né? Todo mundo muito bem uniformizado e com as armas mais tops que tem por aí, né? Aparentemente, essa é a impressão que a gente tem. Se eu não me engano, vocês usam Glock, né? Isso, a gente substituiu a nacional, que era a Taurus, para fizemos uma compra internacional da Glock, mas isso tudo foi através de um projeto. A PRF tem muitos projetos e muita gente boa aqui dentro trabalhando em cima de projetos. Esse projeto do armamento foi um projeto desenvolvido pelo ex-diretor-geral e ele passou um tempo desenvolvendo esse projeto nos Estados Unidos e verificou alguns armamentos que poderiam fazer parte da nossa realidade aqui no Brasil, né, chamado Projeto ARME. Então, foi criado um padrão de armamento, seja de arma longa, de arma curta, e até mesmo de instrumentos não letais, como a Taser, né, que antes era Taser, hoje já é Spark, e outros equipamentos das polícias de ponta do mundo, hoje a PRF utiliza, e a Polícia Federal também, né. E isso dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Eu falo, porque eu também, como policial, eu vejo a tranquilidade que você fala de trabalhar é quando você tem uma estrutura que te respeita, né? E ao mesmo tempo você tem equipamentos que permitem você exercer sua função, que é tão gloriosa e gratificante, de uma maneira ainda melhor, né? Porque os equipamentos são Isso. necessários que você possa desenvolver aí seu trabalho com paz, vamos dizer, né? Com base nesses projetos, exatamente, ocorreu também o projeto de criar as viaturas blindadas, né, que, inclusive, esse projeto ele foi emprestado da PRF para outras instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, hoje, estão fazendo compras através de licitação com base no nosso projeto de viaturas blindadas, e isso tem dado muito certo, porque a gente vive num país em que a criminalidade está cada vez mais audaciosa, a criminalidade não respeita mais, ela quer investir cada vez mais contra a integridade do policial, que está ali para voltar para casa. Ele está ali para ganhar o dinheiro dele, ele está ali para cumprir sua função, mas a prioridade máxima dele sempre vai ser voltar para casa, para sua família, para as pessoas que o amam. Então, isso eu vejo como um reconhecimento ao seu corpo humano, por parte da PRF, em priorizar a compra de viaturas blindadas, e bem como outros equipamentos. Agora, vocês são distribuídos no Brasil inteiro e tem as superintendências, né? E a superintendência é ocupada por policiais rodoviários federais, igual a você mesmo, não sei se já passou, mas um dia poderá passar numa estrutura dessa, igual você mesmo deixou bem claro. E assim, você me falou, lotações. Como é que funciona essa situação de lotações na Polícia Rodoviária Federal? Só um adendo, né? A vantagem de ser um policial rodoviário federal é que você, independentemente do local que você estiver no Brasil, um dia você poderá voltar para casa, trabalhando no seu estado. Seria mais ou menos isso? Exato. Isso aí, no começo, no curso de formação era só o que se falava, era lotação, né? É porque a nota da academia, ela contribui para a sua lotação. Então, Entendi. isso tudo gerava muita coisa, e no curso de formação eles falavam muito para a gente, os instrutores, assim, vivam o local que vocês vão ser lotados. Vivam aquele local que ele sempre vai te dar algo bom, certo? E foi isso que aconteceu. A gente até se apega com as primeiras lotações, tem vontade de ficar, muitos ficam, tá? Muitos ficam. E então, o Brasil, ele tem esse controle das fronteiras feito pelas Forças Armadas, mas as polícias federais, elas têm esse extremo valor na fronteira, né? Então, inclusive, meu concurso,
tinha lá um item no meu edital que dizia vagas exclusivamente para estados de fronteira. Eu fiquei assim, eita, vou ser para o local de fronteira. Aí eu quase que solicitava lá no órgão uma explicação sobre isso, mas realmente o edital era claro. Mas graças a Deus eu consegui ficar minha primeira lotação aqui no Maranhão. Mas assim, eu já tive a oportunidade, quando eu entrei, de participar, chefiar um grupo, o GPT chamado, né? Grupo de Patrulhamento Tático, que é parecido com o GPI da Polícia Federal. Você vai atuar em questões específicas, mas com base em criminalidade. Eu chefiei esse grupo. E aí você, juntamente com os grupos de polícia regionais, que são os NOIs, né? Antigo NOI, o Núcleo de Operações Especiais, que é lotado na Superintendência, você viaja muito. Nessa oportunidade, eu conheci o Brasil quase todo, eu rodei muito, eu era muito estava sempre disponível para missões, até porque essas experiências, elas vão agregando no valor policial, elas vão te dando experiência de vida, experiência de expertise policial, para tu lidar com o crime. Então, eu rodei muito, passei missões que passavam meses no Rio de Janeiro, combate a crime, conheci todas as regiões do Brasil e vi que cada cidade dessa é legal. Eu conheci os policiais que lá trabalham e todos, embora estejam com vontade de chegar em casa, lógico, todos acabam que conseguem se habituar naquele meio, certo? E diga-se de passagem, a PRF é uma das polícias federais, aliás, comparado com a co-irmã, é a que remove mais rápido, né? Se você for comparar. Tem um tempo para isso, para você ser removido? Você entra numa lista? Como é que funciona? Tudo isso é gerido por um sistema de remoção. Esse sistema ele ocorre quando há a criação de vagas ou provimento de vagas. Isso sempre com novos concursos, né? Então, sempre quando vai existir um novo concurso, ou chamar excedentes do concurso anterior, aqueles mais novatos já ficam espertos, pensando no possível local que ele pode ir. Se ele já está há pouco tempo, ou mais tempo naquela unidade de lotação, ele já começa a ver mais ou menos para onde é que ele pode ir, cada vez vai chegando mais perto de casa. Se não chegar em casa, chega bem perto. Né? Entendi. No meu caso, hoje eu fui trabalhar no Piauí, voltei para o Maranhão, estou mais próximo da minha cidade do que quando eu trabalhava no Piauí, que é Caxias. E ganha de front, inclusive, né? Ah, é verdade. E tem, igual você falou no início, né? Tem esses adicionais que, querendo ou não, vão fazendo a diferença nos seus ganhos mensais, né? Eu tive uma colega no Mato Grosso do Sul, que o marido dela era policial rodoviário federal, ela passou para delegada lá, e ele, não sei que forma, ele pediu a remoção para essa área de fronteira do Mato Grosso do Sul, e o que ela falava, vai ter um acréscimo de R$ 2.000, quase, para, se não me engano, era líquido, no salário lá de casa. Eu falei, é bem interessante, né? Mas aqui, me conta, voltando um pouquinho para a prova aqui. Quando a gente fala que a gente quer entrar, você falou, ó, tem benefícios, tem a situação, tem a estrutura, pode trabalhar no Brasil inteiro, para quem quer conhecer muito lugar, consegue, né? Faz o que é preciso dentro da instituição. Mas vem a famosa prova CESP-SEBRASP. Te fiz uma pergunta sobre o certo e errado. Se hoje você falasse assim, quero fazer prova da Polícia Rodoviária Federal, vou enfrentar a banca CESP, o que você indicaria? Forma de a gente enfrentar essa banca que tem o seu diferencial certo e errado ali na primeira etapa, e depois eu vou te perguntar da prova de redação. Isso, há uma disciplina muito temida na PRF, acho que não é só por conta da galera da Humanas, não, né? É por todo mundo, que é física, né? E física, embora sejam poucos itens, aqueles itens ali, eles podem fazer diferença. Então, o raciocínio lógico também pode ser uma dificuldade na vida de muitas pessoas, só que foi o que eu fiz na época, né? Eu tinha ficado por uma questão em física no último concurso de 2009 e não entrei por conta de física. Aí eu pensei, não, eu vou deixar essa em branco. E eram só 5, eu pensei, vou caprichar no direito, que é a minha área, né? Sou bacharel por formação, para eu ter um pouco de alívio nessas que eu não sei nem para onde, né? E a gente vê que se você for tentar estudar isso,
isso vai te ajudar muito na prática, mas na prova você tem que dar seu jeito. E eu tirei a diferença dessas que eu deixei em branco para a subjetiva também. Eu treinei muito redação, treinei muitos temas. A gente da Humanas, geralmente, a gente escreve muito, mas só que tem as técnicas do SESC. Você tem que ter a técnica, alguém tem que te dizer o caminho das pedras, né? Eu vejo muita gente boa ficar também na dissertativa. E ela vale muitos pontos, muitos pontos. E foi isso que fez a gente lograr êxito, porque hoje, como a nota de corte está cada vez maior e os concursos policiais eles lideram esse ranking de notas altíssimas, né? Pra você ter ideia, da última prova de delegado da Polícia Federal foi 94 líquido. Sim. De 120, né? Exatamente. Então, a nota de corte cada vez mais alta e você não pode desperdiçar. Então, como eu não tinha esse caminho da física, da matemática, eu tirei a diferença lá no direito, na minha área, e na redação, tá? Chegar com uma boa nota, com tranquilidade, passar sem muito aperreio. Tanto que, graças a Deus, eu consegui ficar dentro das vagas, das 500 vagas. Bacana. Eu penso assim, e só uma colocação. A banca CESP, para quem não sabe aí, a banca CESP, pelo menos do último concurso da PRF, foram 120 questões, e aí você marca certo ou errado, ou deixa em branco. Só que se você marca uma questão certa e ela foi errada, ela elimina uma questão que você acertou. É isso mesmo, né? Isso. E aí o CESP é uma banca que ela tem muita experiência em induzir você, né? Ela vai te induzindo e você vai ali meio que criando coragem para responder todos os itens, e isso aí é que vai tirando as pessoas das vagas, né? Você só pode responder aquilo que você tem a segurança. Você já tem uma certa estratégia para se fazer uma prova dessa. Agora, redação é treinamento. Redação isso. É leitura e treinamento, igual você falou, e técnica específica para se realmente ser aprovado. Pelo que eu vi, a última redação, no último concurso, a gente tinha uma redação, um tema, em que você tinha que dissertar ali em 30 linhas. É relativamente pequeno, se eu vou pensar 30 linhas. Mas eu costumo lançar os desafios. Se você não treinar, você não sai do primeiro parágrafo. Se você não treinar, melhor ainda, você não entra no padrão que vai te exigir a cobrança. Então, é estratégia, mas uma coisa que eu ainda falo, que tudo é treinável, né? Então, assim, Miguel, eu acredito que todas as pessoas que treinam bem, e hoje nós temos a grande possibilidade de ter curso, no caso, Dedicação Delta aqui, totalmente direcionado para moldar o seu estudo. Enquanto a gente tinha que buscar material do fundo do mundo, hoje a gente tem alguém que vai bater na nossa porta e falar, oh, essa semana aqui você vai estudar isso. E isso é o foco do seu concurso, você não estuda de maneira genérica. É essa impressão que eu tenho hoje, que é um ganho substancial, para você não perder tempo de estudo, né? Eu costumo dizer que o concurso, o estudo para concurso, ele muda. Houve uma época em que as pessoas iam comprar uma apostila, né, para o concurso. Houve outra época que as pessoas tinham que participar de um curso em São Paulo, Brasília, que nas suas cidades não tinha. Houve uma época em que a pessoa tinha que assistir muito videoaula. E hoje nós vivemos na época do foco, né? Quem realmente deseja as vagas, ela está muito focada. E ela vai ter os materiais, hoje tem a internet aí que quebra limites, você está lá no interior, no Brasil, no sertão, você está tendo acesso a materiais de qualidade. E como Dedicação Delta traz, tudo mastigado, você tem que ler esses artigos, você tem a meta diária, você tem que ler um pouco dessa doutrina, você tem que trabalhar essas questões aqui, e no estilo da sua banca, com tudo que você precisa, então está muito mastigado. Então, o que vai fazer a diferença, que eu acredito, hoje, é o profissionalismo. Quanto mais profissional você for no estudo, e mais dedicado, e menos se auto-boicotando, como dizem, mais perto você vai estar do seu sonho, da sua vaga, né? E o material está pronto. É só você sentar, estudar e fazer sua parte. Eu costumo dizer a mesma coisa. Eu falo, olha,
Para quem fez um concurso em outras épocas, e eu tive que remodelar minha forma de concurso depois, porque eu tinha passado num concurso, eu fui investigador de polícia também, e quando eu fui fazer novos concursos depois de um certo tempo, a gente sai de uma certa ferrugem, né? E começa a encarar essa realidade. E hoje você tem grandiosas oportunidades com materiais assim muito eficazes. Eu estudei pelo material também do Dedicação Delta, e foi tão crucial para você falar: olha, eu aparei as arestas daquilo que eu não precisava ver, foquei naquilo que eu precisava ver. Você falou uma coisa muito interessante no início: olha, o plano perfeito ele é aliado à sua vontade de querer passar também. Ele vai ter que estar ali com o seu ideal, de cada um vai colocar suas metas. Quero trocar o carro, quero fazer um novo curso, quero pagar a faculdade do filho, a escolinha do filho, eu quero ter filho. Então, assim, cada um planta suas metas com esse grande objetivo aí. Agora me fala aqui, se você tivesse que dar uma dica para aquele menino que está ali, seja no final do seu ensino médio, que é, só lembrando, pessoal, policial rodoviário federal exige nível superior, tá? Mas você está falando com um menino do final do nível médio, ou então está falando com aquele sujeito que está na faculdade, ou então está falando com aquele sujeito que é formado, ou aquele que já está consolidado em determinada matéria, área dele de trabalho, mas tem aquele grande sonho de ser o policial rodoviário federal. Me fala as dicas que você daria para esse pessoal aí. Primeiro, tenta ver a tua rotina. Tenta criar uma rotina própria. Se tu não tem como criar a tua rotina, pede ajuda. Eu pedi muita ajuda. Graças a Deus, pessoas me ajudaram a comprar certos materiais, né? Me ajudaram a estar presente em algumas provas, que era inclusive em outros estados. Quando era concurso regional da PRF, eu tive que viajar até para Palmas, e muitas pessoas, sejam parentes ou não. Se você tem a vontade, não desiste. Eu tinha tudo para desistir quando disseram que eu ia fazer um cateterismo, e eu fiz um TAF, depois de um cateterismo que foi pela veia do fêmur. O médico não me liberou, só me liberou com 30 dias antes da prova. Então, a trava toda está aqui, é a trava psicológica. O teu limite é tu que define. Então, se tu quer, monta a tua rotina, te alia a pessoas que vão te ajudar, tá aí o Dedicação Delta com todo o material que tu precisa, e monta a tua rotina de estudo. Eu não posso estudar 10 horas, né? Muita gente pergunta, quantas horas eu estudava por dia? Minha rotina, eu trabalhava também, né? E minha rotina tinha que ser algo que não me atrapalhasse de seguir adiante. Não adiantava eu querer dizer, eu vou estudar 12 horas, 10 horas hoje, e no outro dia eu estar morto, de cansado, e não conseguir levar aquilo para frente. Então, a tua rotina vai ser em cima daquilo que tu pode dar no teu dia. Só que dá com qualidade, faz com qualidade, né? Se tu tem 2 horas, 3 horas, 4 horas, faz com qualidade. O que vai fazer com que tu chegue mais perto é a melhor estratégia, tá aí um material bom para ti. E segundo, o que tu faz todo dia, repetidamente. Então, é só não desistir, que vai dar certo. É uma constância, né? A gente fala aqui no Dedicação Delta, costuma usar alguns jargões, e um deles é, primeiro, você se profissionalizar no seu estudo. Porque a gente quer ser profissional, às vezes, num trabalho, etc., mas a gente esquece que o estudo, ele depende de rotina, constância, meta, dedicação, e tudo isso entra também com esse pacote de você pensar, preciso ser um profissional. Não tem mais ou menos, não tem como estudar e você está com seu celular do lado vibrando com mensagens. Você tem que colocar ele em algum lugar, que ele, às vezes a vibração vai ser mais forte do que você consegue segurar de abrir aquilo ali e ver a mensagenzinha. Na verdade, é feito para isso. Então, você tem que criar mecanismos para se entender. Eu falo porque quando eu estudava para concurso, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Essa era a minha realidade, porque eu trabalhava o dia inteiro. E se não fosse assim, eu não conseguiria estudar da forma como eu tinha me proposto.
Então, cada um adapta a sua rotina. Não tem essa, tem que estudar 10 horas, tem que estudar 7 horas. Não. Dá para estudar com menos horas, mas cada minuto seu tem que ser com muita qualidade. Eu acredito que você deve ter passado por isso. Você passa a valorizar pequenos momentos, porque é tão doloroso ali, meia hora, sem dar sono, sem dar vontade de largar aquele papel, principalmente no início, ali, que você está começando a pegar a rotina de estudo, você valoriza os pequenos momentos depois. Eu acho que isso é crucial, constância, como você disse, né? E agora me conta aqui, Miguel, o que você faria de diferente se pudesse voltar no tempo em termos de estudo, em termos de buscar ali o cargo que você sonhava? Eu faria diferente, era confiar mais no processo e pensar menos no resultado, porque a ansiedade hoje é o que está prejudicando muita gente. Muita gente só pensa em estar fardado, fazendo acompanhamento tático em viatura, andando com fuzil, carregando um fuzil, e sendo PRF, mas não pensa no processo, no que ele tem que fazer no dia. Então, se tu for pensar muito, lógico que é preciso para tu te motivar, mas tu tem que ter a tua rotina, se tu só for pensar naquela atuação como policial, tu fica muito ansioso e a ansiedade começa a te cobrar, ela começa a tirar teu sono, ela começa a tirar tua qualidade de estudo, tu tá estudando e pensando em problema. Então, quando tu é um profissional do estudo, tu consegue estudar com qualidade sem pensar em outra coisa, certo? Porque tu sabe, o caminho é esse. Então, se eu der o meu máximo no caminho, no processo, fazendo o que eu tenho que fazer todo dia, tu vai ter um resultado. Então, eu voltaria atrás para me tirar essa ansiedade, né? Porque a ansiedade me atrapalhou muito no mundo dos concursos. E depois que tranquilizou, tá aí como mais um aprovado PRF, como uma pessoa assim que tem a satisfação de conversar. Eu fico muito feliz com as histórias que a gente encontra no meio do caminho, né? Porque a gente que é um aprovado e pode demonstrar para as pessoas aprovar como é ser um aprovado, a gente mexe com os sonhos das pessoas, que realmente assim mais gratificante, na minha visão, não há, como um professor, como um profissional do direito. Eu vejo assim, se realmente você quer passar um concurso público, e no caso de hoje, estamos falando de Polícia Rodoviária Federal, não perca as suas bases para se buscar um desafio novo, e esse desafio novo se chama ser um profissional dos estudos. E eu tenho uma grande honra hoje de não apenas conversar com o Miguel, mas conhecê-lo ainda mais aqui, de acordo com as histórias que foram contadas, entender a estrutura da Polícia Rodoviária Federal, entender essa gigante polícia vinculada à nossa União, que tem, assim, nos seus 70 mil quilômetros de estradas, feito a grande diferença em termos de segurança pública no nosso país. E você aí, certamente, deve estar pensando, como vou fazer para ser um policial rodoviário federal? Assista aqui de novo. Lembre-se que é possível. Miguel foi reprovado para policial rodoviário federal. Depois foi o quê? Aprovado dentro das vagas. Seguiu metodologia, certamente sofreu muito, certamente foi lá no chão, como todos nós concurseiros acabamos em um certo momento indo, mas fez a diferença e hoje é um policial rodoviário federal. Miguel, te agradeço demais pela sua presença aqui. Acho que foi tão esclarecedora. Que é isso, satisfação. Pois é. Satisfação demais estar aqui com vocês, que dão um gás aqui para que essas pessoas consigam realizar seus sonhos, né? E eu encerro aqui com essa motivação para você que, se você tem um sonho, corre atrás do teu sonho, busca. Se tu quer ser PRF, a gente está precisando muito de você aqui e ansioso para que vocês cheguem para trabalhar com a gente na Gloriosa, né? Como a gente fala aqui, é orgulho em pertencer. Vem para a Azulzinha, vem fazer parte aqui da nossa rotina e ser, inclusive, espelho
no mundo todo, né? Eu visitei os Estados Unidos, meu irmão mora lá, e lá eu conheci a CHP, que é a California Highway Patrol. E lá conversei com alguns policiais e com certeza a PRF é admirada até fora do Brasil. Então, pessoal, vale a pena, todo esforço vai valer a pena e só tem melhoras daqui para frente. É melhoria salarial, de estrutura, é uma polícia que vem se modernizando e está aguardando por você. Excelente. Miguel, agradeço demais mesmo, de coração, a sua presença, seus esclarecimentos para nós aqui, da família também, Dedicação Delta, porque nós aqui, um resultado apenas importa, é o seu nome no Diário Oficial. Então, nessa nossa imersão do Plano Perfeito, aqui finalizando essa primeira etapa, nós conversamos com o policial rodoviário federal Miguel Menezes. Amanhã estaremos aí com uma surpresinha, uma policial federal que vai conversar com a gente também em entrevista, e vamos fazer o fechamento no terceiro dia. Portanto, vem com a gente em todos esses dias, participe em nossa imersão, conheça a estrutura das polícias do nosso país e venha com a gente, na verdade, para que faça a diferença no mundo dos concursos, sendo mais um aprovado. Bacana? Pessoal, a gente se vê por aí. Grande abraço, Miguel. Obrigado. Até mais. Até mais.